Gente, nós acabamos de gravar a nossa lição sobre a vida de Moisés, ainda agora, e como é uma lição muito grande, a gente percebeu que a gente vai ter que fazer em duas etapas. Então, nós vamos colocar isso aqui para você ficar sabendo que quando começar a lição, você vai assistir até um certo ponto, e aí nós vamos colocar no ar, mas aí nós vamos dividir em duas partes, para não ficar muito cansativo, e você pode então pegar individualmente parte A e parte B da nossa lição sobre a vida de Moisés. Alô, você está assistindo agora um dos programas da Primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Sul, no Acre. Eu sou o pastor sênior da Primeira Igreja Batista, pastor Miguel. Honra muito grande ter você junto com a gente. Esse ano nós começamos estudando uma série de lições na quarta-feira à noite, na nossa igreja, dentro do templo da igreja, sobre personagens bíblicos. E daí então, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, nós decidimos continuar a série, mas através de vídeo, para você poder continuar em casa e não perder as lições. Então, nós não estamos repetindo, estamos continuando a série e nós estamos prontos hoje para alguém muito, muito importante, não somente na história da Bíblia, na história do povo de Deus, mas também uma pessoa que, depois de Jesus Cristo, de todos os personagens da Bíblia, talvez o mais influente em várias esferas, política, ação social, organização da sociedade, e aí não sei se você já adivinhou quem é, mas hoje nós vamos estar falando de Moisés. E nós vamos começar fazendo o seguinte, nós vamos dar uma coisinha, um gráfico aí na tela, que desde criança todo mundo vai poder lembrar como que se organizou a vida de Moisés de uma maneira muito simples, muito fácil. Nós sabemos que a Bíblia nos diz explicitamente que Moisés morreu aos 120 anos, mas a vida de Moisés se dividiu nitidamente em 3 períodos de 40 anos. Então, se você até quiser, eu espero, os membros pelo menos da igreja devem estar prontos para fazer anotações. Então, para você lembrar exatamente como foi encapsulado, como se diz, em poucas palavras, a vida de Moisés. Então, ele passou 40 anos como príncipe dentro do Egito. Nós não vamos ter tempo hoje para contar toda a trajetória, porque é muita coisa que nós sabemos sobre a vida de Moisés. Mas ele se tornou filho da filha de Faraó e então se tornou um príncipe no Egito durante 40 anos. Depois, porque ele era judeu e tinha matado um oficial egípcio e teve que fugir, então ele foi para o deserto, ali o deserto de Sinai, e aí então ele passou mais 40 anos e durante esse período ele era pastor de ovelhas. Mas depois Deus o trouxe de volta para o Egito e aí tem mais um período de 40 anos onde Moisés vai ser o libertador. Então, para ficar bem fácil de você entender, veja só esse gráfico para você colocar na cabeça e nunca mais esquecer. 40 anos, Moisés foi príncipe. 40 anos, Moisés foi pastor. E 40 anos, Moisés foi libertador. Então, 120 anos de vida foi a vida de Moisés. Muito bem, nós vamos agora
olhar um texto no Novo Testamento que fala sobre Moisés dentro do capítulo da fé, que é Hebreus capítulo 11, e como Moisés é essa figura tão destacada na Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, então fala várias coisas sobre Moisés no capítulo da fé, dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11. Então, se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia para Hebreus capítulo 11, nós vamos ler os versos 24 a 29, onde a Bíblia diz assim: Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, nem ficou amedrontado pela cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Isso é Hebreus capítulo 11, versos 24 a 29. Muito bem. Aqui, olhando esse texto, em que os heróis da fé são de um por um, patriarcas do Antigo Testamento, pessoas importantes do Antigo Testamento diante de Jesus Cristo. Então Moisés tem um destaque, ele tem vários versos e várias coisas que a Bíblia diz que são demonstrações de fé da parte de Moisés. Então, eu quero destacar aqui, antes da gente prosseguir e aí voltar ao Velho Testamento, ao Antigo Testamento, para olhar algumas coisas específicas sobre a vida de Moisés. E a finalidade, gente, é nós emularmos, imitarmos o bom exemplo de Moisés e de fazer coisas pensando, puxa, Deus usou Moisés e Deus pode me usar. Então, vamos ver pelo menos aqui dentro do texto aos Hebreus, 4 coisas que a Bíblia diz que Moisés fez pela fé, que foi não por sua força, porque a fé é uma coisa que vem de Deus, é Deus que dá a fé, não é a gente que tem naturalmente, é Deus que concede, é um dom de Deus. Então, 4 coisas que Moisés fez pela fé e que devem já servir, evidentemente, se estão na Bíblia, servem para a gente também. Então, na primeira parte, pela fé, Moisés, quando eu estou citando novamente o texto, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Então, o que é que a Bíblia diz aqui? Moisés tinha a opção de continuar sendo príncipe. Ele foi príncipe quantos anos? 40 anos. Mas a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez pela fé, ele recusou essa vida de opulência, essa vida farta, vida fácil. Ele recusou, diz a Bíblia. É a primeira coisa que ele fez pela fé e preferiu, também pela fé, ser maltratado junto com o povo de Deus. Ele preferiu isso, assim, os maltratos com o povo de Deus, do que continuar príncipe no palácio de Faraó e ser chamado, ter o título de filho da filha de Faraó. Ele preferiu
sofrer com o povo de Deus do que os prazeres transitórios do pecado. E isso aqui é uma coisa que, se você ainda não é crente em Jesus Cristo, é difícil de você entender. Mas a Bíblia diz que Moisés fez isso por preferência e pela fé. Ele abriu mão dos prazeres do pecado, porque ele sabia que passar vergonha em Cristo era uma riqueza muito maior do que todos os tesouros do Egito, diz o nosso texto. Porque ele sabia que no final ele teria a sua salvação. Então, Moisés, pela fé, recusou a vida de pecado, a vida de prazer, e preferiu a vida junto com Deus e o seu povo, considerando que, no final, a vida da fé, que vem de Deus, resulta em salvação. A segunda coisa, diz que ele abandonou o Egito. Ele abandonou, ele deu as costas. Isso, teologicamente, nós chamamos isso de arrependimento. É quando você dá as costas para o pecado e vira-se para Cristo. Então, a segunda coisa que ele fez pela fé, depois de ter recusado, de ter rejeitado a vida de príncipe, ele então abandonou o Egito. Ele saiu, foi ser pastor de ovelhas lá no deserto do Sinai. Então ele abandonou. E aí ele deu as costas, ele foi embora, abandonou. Mais tarde, a terceira coisa que a Bíblia diz que ele fez pela fé, que a Bíblia destaca, porque foram muitas coisas que Moisés fez pela fé, mas as 4 coisas destacadas aqui dentro do texto, depois de recusar a vida farta e boa e fácil no Egito, abandonou o Egito e foi ao deserto, dentro da vontade de Deus. Mas a terceira coisa que ele fez, a Bíblia diz que ele celebrou a Páscoa. Qual é o significado disso? Significa que Moisés entendeu a mensagem eterna de Deus. E aí nós precisamos tomar uns minutinhos, principalmente para aqueles que talvez ainda não conheçam a Jesus como Salvador, precisam conhecer essa mensagem também. Mas nós que somos crentes precisamos repetir. Ele celebrou a Páscoa. O que é isso? Quando Deus estava usando Moisés para libertar o povo de Deus do Egito, os israelitas, a última praga que das 10 pragas que Deus trouxe sobre os egípcios para o julgar e para libertar o seu povo, foi justamente, ele mandou o povo matar um cordeiro, pegar o sangue, pintar as ombreiras das portas das suas casas, indicando que nós cremos que Deus vai nos libertar por esse sangue. E era um símbolo justamente de Jesus Cristo que um dia, né, daria o seu sangue para, como diz a Bíblia, o nosso cordeiro pascal, para nos libertar de quê? Do exterminador, do pecado e as suas consequências. Então, naquela noite que Moisés, pela fé, celebrou a Páscoa, ele estava dizendo que hoje à noite, à meia-noite, o exterminador, o Senhor vai passar em Israel. E onde tiver o sangue, que as pessoas tiveram fé que seriam libertas, onde tivesse o sangue não aconteceria a morte. Mas onde não tivesse o sangue, que era o símbolo da fé que eles tinham, o primogênito daquela casa seria ceifado, seria morto. O Senhor, então, a palavra Páscoa, está chegando, inclusive, a celebração da Páscoa nos próximos dias, mas a palavra Páscoa significa, a palavra hebraica, eu não sei pronunciar direito, Passak, significa passar por cima, saltar por cima. O exterminador passa por cima, onde tem o sangue de Cristo.
a morte não atinge, passa por cima, salta por cima. Então a Bíblia diz que Moisés, pela fé, celebrou a Páscoa. É a terceira coisa dentro do nosso texto que Moisés fez. Então vamos recapitular. Primeiramente, ele recusou a vida fácil e farta do Egito. Depois ele abandonou o Egito, deu as costas, se arrependeu, foi embora para o deserto. Mas depois a Bíblia diz que ele celebrou a Páscoa. Ele entendeu a mensagem de fé no Salvador, Jesus Cristo, inclusive dentro do nosso texto, não sei se você notou isso, que fala sobre Cristo, que ele assumiu o opróbrio, a vergonha de ser de Cristo. Cristo no Velho Testamento. Então ele diz que ele celebrou pela fé, a terceira coisa, a Páscoa. Mas depois vem a quarta coisa que Moisés e o povo todo fez pela fé. Eles passaram o Mar Vermelho, eles atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto, e a Bíblia nos explica que quando Deus abriu aquela brecha no mar e eles passaram, 2 a 3 milhões de israelitas passaram do outro lado, os egípcios chateados trouxeram o seu exército e ia perseguir Israel, entraram enquanto as muralhas de água estavam lá no Mar Vermelho, entraram, mas quando o último israelita saiu do outro lado, Deus fechou o mar e lá todo o exército de Faraó, inclusive Faraó, faleceram ali nas profundezas do Mar Vermelho. Então, isso aconteceu pela fé. Eles fizeram essa travessia pela fé. Eles entenderam que tinham que confiar, a sua libertação dependia de confiar em Deus. Então Moisés, ele teve uma vida de fé, mas a Bíblia diz aqui no capítulo da fé, Hebreus capítulo 11, que Moisés fez, poderia ter mencionado muito mais, mas fez essas 4 coisas. Recusou a vida fácil e farta do prazer do mundo, abandonou essa vida para fazer a vontade de Deus, celebrou a Páscoa, pessoalmente aceitou Cristo como seu Salvador e depois foi viver a vida nova, né? Sem a perseguição do pecado, da morte, que é simbolizado pelo exército de Faraó. Saíram fora, atravessaram e foram viver pela fé em Deus, com dificuldades, com problemas, mas vivendo agora fora da vida passada do Egito. Então isso, para a gente começar a olhar a vida de Moisés, é exatamente uma cápsula, né, das 4 coisas que a Bíblia diz que Moisés fez pela fé.